Salve, salve! Seja bem-vindo para mais uma aula do professor Rafa e hoje a gente vai continuar aquele nosso bate-papo sobre a botânica. A gente vai conversar hoje sobre o terceiro grupo de plantas, que são as gimnospermas. Veja que a gente já conversou sobre briófitas e pteridófitas em vídeos anteriores e agora a gente vai dar sequência a essa brincadeira conversando um pouquinho mais sobre esse grupo de plantas que já desenvolveram sementes e que já desenvolveram grão de pólen e um pouco sobre a diversidade desse grupo. Quer saber um pouco mais sobre isso? Vamos nessa, depois da vinheta. Maravilha, rapaziada! Então, falando um pouco sobre as gimnospermas atuais, veja que a evolução desse grupo a gente já discutiu em aulas anteriores. A gente comenta que hoje em dia existem 4 divisões das gimnospermas que estão representadas nessa árvore filogenética. Aqui eu tenho vários grupos, inclusive alguns que já foram extintos, mas daqueles que fazem parte das gimnospermas, eu tenho as cicadófitas, tenho também as gincófitas, as coniferófitas e por último as guinetófitas. Em relação, rapaziada, às cicadófitas, a gente comenta que são plantas típicas utilizadas em ornamentos de jardins e tudo mais para tornar o jardinzinho mais bonitinho, né? Eu tenho as gincófitas, que é um grupo de plantas muito utilizado na fabricação de medicamentos. Entre esses medicamentos, alguns utilizados no tratamento do câncer, inclusive a ginkgo biloba, que é essa planta que você está vendo aqui, ó, é a única espécie viva desse filo, né, desse grande grupo lá de plantas gincófitas. Além disso, eu tenho as coniferófitas. Rafa, elas são muito famosas, rapaziada. Aqui nessa imagem a gente está representando uma araucária, que é talvez um dos grupos mais famosos aqui no Brasil, porém em outros países eu tenho os pinheiros, que são plantas que também se encaixam no grupo das coniferófitas. E em quarto lugar, as guinetófitas são plantas pouco conhecidas. Aqui a gente mostra os órgãos sexuais desses indivíduos, né? O órgão sexual masculino, produtor de grão de pólen. Aqui o órgão sexual feminino já apresentando sementes. Inclusive, rapaz, lembre-se, existem 2 grandes novidades no grupo das gimnospermas, que são as sementes e o grão de pólen, tá? Bom, sobre então o grupo mais famoso, que é o grupo das coniferófitas, né, as coníferas, a gente comenta que é o grupo mais amplo entre as gimnospermas. Aqui a gente vai ter coisa de 50 gêneros e 550 espécies. Não é um número muito grande, porque realmente o grupo das gimnospermas é muito restrito, mas para as gimnospermas esse é um valor bem substancial, então acaba sendo uma das plantas mais comuns desse grupo das gimnospermas. Bom, entre as plantas mais famosas, entre as coníferas mais famosas, depois dos pinheiros, né, eu tenho as sequoias. As sequoias são coníferas muito famosinhas e são famosas por apresentarem um tamanho muito grande, né? Essas plantas alcançam, rapaziada, incríveis 117 metros de altura. Só para você ter uma ideia, a Estátua da Liberdade mede coisa de 110 metros. Então essas plantas elas alcançam uma altura ainda maior do que a da Estátua da Liberdade. Além disso, eu tenho coisa de 11 metros de diâmetro. Então é uma planta gigante, né, rapaziada? Aqui eu tenho uma imagem de uma expedição do pessoal da National Geographic, que eles escalaram uma sequoia até o seu topo para fazer uma matéria interessante, uma reportagem legal. Na ocasião, eles mencionaram, né, eles mensuraram a quantidade de folhas que existem nessa planta, a idade, a altura máxima, a altura exata. Então foi uma matéria muito interessante e resolvi trazer aqui uma imagenzinha dela para você, né? Mais uma imagem aí da floresta de sequoias,
que existe ao norte dos Estados Unidos, ao sul do Canadá. Então é um parque nacional extremamente visitado por turistas, e a grande atração, sem dúvidas, é esse tamanho incrível que essas plantas apresentam, né? Além disso, tem uma araucária, que é uma planta brasileira, é uma conífera brasileira. Ela forma um bioma conhecido como Mata das Araucárias. Esse bioma é exclusivamente brasileiro, portanto é um bioma extremamente importante para a manutenção da biodiversidade mundial, né? Então ele se localiza aqui, ó, rapaziada, majoritariamente no Paraná, pegando um restinho aqui, ó, no sul de São Paulo, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Veja como esse bioma foi invadido, como ele está sendo degradado, e a maior parte dessa degradação está relacionada com a criação de vaca, né? A pecuária é talvez um dos grandes vilões em relação à saúde desse bioma. E existe uma historinha muito interessante entre as araucárias e a gralha azul, que é uma ave muito típica desse bioma, em que existe uma relação muito legal, onde a gralha azul tem o hábito, rapaziada, de esconder sementes no solo, fazendo ali um estoque, né? Fazendo uma reserva de alimento para os períodos mais frios do ano. Então elas enterram essas sementes para comer durante o inverno, por exemplo. Porém, existem situações que esses passarinhos esquecem onde eles guardaram essas sementes, e esse esquecimento, na verdade, é muito bom para a araucária, né? Porque ela não foi comida, portanto, ela conseguiu se desenvolver com sucesso. E aí a gralha azul, ela se comporta, portanto, como um disseminador de sementes das araucárias. Veja a relação íntima que existe entre os dois, trazendo benefício para ambos os grupos, né? E veja como a natureza também é intrincada, né? As relações, elas são muito intrincadas no sentido de que uma espécie depende muito das outras viventes naquele mesmo ambiente, né? Geralmente a gente encontra coníferas nas áreas temperadas. As áreas temperadas são aquelas que estão acima dos trópicos, tanto o trópico de Capricórnio, como a gente está vendo aqui nessa imaginha, como o trópico de Câncer aqui em cima, no hemisfério norte. Aqui no Brasil a gente pega um pouquinho dessa região temperada, né? A Mata das Araucárias, ela se situa exatamente, ó, nessa regiãozinha lá mais temperada, e no norte, no hemisfério norte, a gente encontra outros representantes, que é o caso, por exemplo, ó, das taigas, as florestas de coníferas, mais especificamente as florestas de pinheiros, né? Olha que legal, rapaziada, uma grande predominância desse tipo de planta nessa região mais fria, né? A gente vai já conversar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Todas elas são xeromorfas. Por quê, gente? Porque nessas regiões aqui, ó, nessas regiões mais frias, inclusive a gente chama de zona temperada, a gente tem uma disponibilidade de água líquida muito pequena, porque a temperatura é tão baixa que no inverno essa água toda, esse líquido todo acaba congelando e não está, portanto, disponível para os organismos que vivem nesses ambientes. Então elas são xeromorfas não porque o ambiente não tenha água, e sim porque o ambiente tem água e indisponível, a água está indisponível para o consumo por estar, na maior parte do tempo, no estado sólido, né? Está congelada lá na brincadeira. Tá? Daí o termo xeromorfa, porque é um ambiente seco. O ambiente não é necessariamente seco, mas a água que existe não está acessível a esses organismos, tá? Dentro das coníferas eu tenho as secóias, eu tenho a araucária, mas tenho a planta mais famosa de todas, que são os pinheiros, né? Então a gente destaca aqui as plantas do gênero Pinus, onde elas de longe são as gimnospermas mais comuns de todas,
tem uma prevalência, uma ocorrência mais firme, né, no hemisfério norte e principalmente lá na Eurásia, ali dividindo aquele ambiente ali entre a Europa, a Ásia, onde se localiza aquela faixa temperada, né? Essa imagem aqui ela mostra bem legal a área de ocorrência dos pinheiros, tá? Uma coisa interessante em relação à adaptação dos pinheiros está relacionada com aqueles fatores ambientais das zonas temperadas. Veja, esse eixo aqui, ó, ele está mostrando para a gente a diminuição da temperatura. Aqui o ambiente mais quente, o ambiente mais frio. A zona temperada ela fica numa região aqui, ó, que não é das mais frias, mas também não é das mais quentes, né? Então eu estou ali no limiar entre o frio aceitável para os seres vivos. Desse outro lado aqui, ó, nesse outro eixo, a gente está observando a diminuição da precipitação, no sentido da quantidade de chuvas. Então você tem um ambiente mais úmido possível, um ambiente mais seco possível. A floresta das coníferas, elas se localizam nessa posição aqui, ó, que seria intermediária entre o mais úmido e o mais seco. E por último, em relação à latitude, que reflete diretamente na quantidade de luz que essas plantas têm disponível para a fotossíntese. Então veja que a floresta dos pinheiros se localiza num ambiente que já não tem mais lá tanta luz disponível, né? Aqui eu tenho muita luz disponível, aqui eu tenho pouquíssima luz disponível para fotossíntese. Então sim, é uma floresta que teve que contornar vários desses problemas, né? Problema como a temperatura baixa demais, a água congelada, quantidade de chuva também muito limitada, quantidade de luz, que é também um fator limitante para o desenvolvimento desses organismos. Então perceba você que pouquíssimas espécies conseguem se adaptar a uma situação como essa. Não é uma situação favorável à vida, então poucas espécies conseguem sobreviver e os nossos bravos pinheiros conseguiram se adaptar a esse ambiente. Por isso que a biodiversidade nessas florestas é muito baixa. Você vê praticamente apenas pinheiro vivendo nesses ambientes, tá? Então isso reflete na fisiologia, reflete na anatomia desses organismos. A gente comenta sobre a filotaxia, que é nada mais nada menos do que a forma das folhas. A filotaxia é fasciculada no sentido que a folha é dividida em vários fascículos. É o que nós chamaremos de folíolos. Então a folha do pinheiro, na verdade, é formada por vários folíolos. E uma outra observação importante é que essas folhas são aciculadas na forma de agulhas. Então a folha é realmente muito pequena. E essa adaptação está intimamente relacionada com aquele lance da falta de água. Tudo bem, não é falta de água, mas falta de água disponível, falta de água líquida para esses organismos conseguirem utilizar na sua fisiologia. Rafa, eu acho que eu já vi em algum lugar esse lance de folha pequena, com uma área de superfície reduzida para se adaptar a situações de baixa quantidade de água, que é aqui na nossa querida caatinga, né? A caatinga, as plantas da caatinga desenvolveram uma adaptação muito semelhante. Inclusive, quando a gente compara essas duas adaptações de linhagens tão distantes, né? A linhagem dos pinheiros não tem nada a ver com a linhagem das plantas da caatinga, mas as duas se adaptaram, as duas resolveram o mesmo problema com a mesma solução. Na evolução, a gente chama isso de convergência
adaptativa. É um sinal de que a seleção natural atua nos mais diferentes organismos, selecionando as melhores características para a sobrevivência naqueles ambientes. Tá? Aqui mais uma imaginha mostrando o aspecto das folhas e com uma diferença, né? As nossas plantas daqui, a nossa seca é muito mais agressiva, né? A falta de água aqui é muito mais agressiva, então aqui as nossas plantas perdem as folhas numa tentativa desesperada de reduzir a taxa de transpiração e consequentemente, a taxa de desidratação durante as estações mais secas. Porém, os pinheiros eles não chegam a tanto, não acontece a perda das folhas, por isso que a gente vai dizer que os pinheiros são perennifólias, as folhas não são perdidas. Tá? Uma observação importante, aqui na caatinga, pelo fato de as folhas serem perdidas, a gente vai dizer que essas plantinhas são caducifólias. Valeu, tchutchu! Maravilha, meus queridos, então essa foi uma explanação geral aí do grupo das gimnospermas, né? Conversamos sobre os pinheiros, araucárias, sequoias, que são representantes muito famosos desse grupo, mas a gente ainda precisa conversar um pouco sobre a reprodução desses organismos e que a gente não vai fazer nesse vídeo, porque senão ele ia ficar muito longo. Então, na segunda parte aí dessa batalha ao longo das gimnospermas, a gente vai citar como é que funcionam os órgãos reprodutivos e o ciclo de vida desses organismos, como é que vai acontecer. Valeu, rapaz? Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!